Eu quero te convidar para abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 13 do livro de João. Nosso tema hoje é Jesus Cristo, Rei e Servo. Enquanto estudava e preparava para pregar, comecei a pensar rei e servo, e pensei, isso parece meio paradoxal, isso parece um contrassenso, porque você pensar rei e servo, como um rei pode ser servo, se um rei tem seus súditos subordinados a ele, aguardando a sua ordem, o seu estalar de dedo para cumprir a sua ordem. Mas nós vemos em Cristo alguém que veio para quebrar esse paradigma e mostrar que, de fato, o rei veio para ser servo de todos. Ele encarna-se, ele vem a esse mundo, toma, meus irmãos, um corpo humano para morrer pelos nossos pecados e se identificar conosco. Então, na verdade, é paradoxal quando se olha dentro de um âmbito social, mas quando se olha de uma perspectiva espiritual, nós entendemos dentro dessa perspectiva que o nosso Cristo, de fato, é o rei que se tornou servo e veio para ser servo de todos. E quebrou então, meus irmãos, o paradigma de que um rei não pode ser servo e um servo também não pode ser rei. Leamos o texto e que o Senhor nos abençoe pela leitura deste. Versículo 1 do capítulo 13 de João, até o versículo de número 17. Leiamos então. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus estava se referindo a Judas aqui, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Até esse versículo 18. Vamos orar. Pai amado, Abba Pai, adorado Deus, Senhor de tudo e de todos, Tu és verdadeiramente o Senhor, o Kyrios,
dito nas Sagradas Escrituras. És o Rei, e não apenas Rei, mas o Senhor é Rei dos reis, o Senhor é Senhor dos senhores, mas se fez servo, Senhor, para nos ensinar que maior é o que serve do que o que é servido. Que estando na mesa, o que é servido não é maior do que aquele que serve. Mas o Senhor parece fazer uma inversão dos valores de uma maneira a nos ensinar, Senhor, a lei da humildade, o princípio da humildade, é estar prontos a servir uns aos outros, porque sendo o Senhor o maior, tornou-se servo de todos, Senhor, e veio a mostrar àqueles discípulos que entre si, Senhor, discutiam a respeito de qual deles seria o maior. Obrigado por nos ensinar que o maior nesta vida é o menor no reino dos céus, e vice-versa. No entanto, Pai, nos ensina a viver as lindas lições que o Senhor nos tem entregue. Senhor, fala ao coração daquele que nos assiste pela internet, por um tablet, ou por um smartphone, um iPhone, onde estiver, que a Tua palavra alcance cada coração, abençoando-os em nome de Jesus, para a glória e louvor do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. De fato, meus irmãos, o que nós acabamos de ler parece mesmo um contrassenso. Um rei que se faz servo. Um rei que, ao invés de lavarem os seus pés, ele agora lava os pés dos seus. O maior servindo o menor. No mundo em que nós vivemos, isso não acontece de maneira alguma. No mundo em que o orgulho impera, campeia no coração da humanidade, é difícil e para alguns quase que impossível entender como um Cristo Rei, o Filho de Deus, o soberano Deus, o exaltado Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, agora ele desce, não só naquele momento, porque já havia descido quando ele se encarna, e o apóstolo Paulo, ele descreve de uma forma muito linda e muito clara, quando Jesus agora toma forma de homem, e ele se humilha, ele se encarna, e o próprio João também diz no versículo 14 do capítulo 1 do seu livro, do seu evangelho, quando ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para tabernacular, ele veio para viver, é o Deus conosco, é o Emanuel, que deixa a sua glória, e agora ele começa a viver entre nós pecadores, sem pecado. Claro que nunca conheceu o pecado, mas andou entre os pecadores para mostrar que nós podemos vencer o pecado e viver uma vida diferente no mundo em que todos querem ser iguais. Jesus estava numa festa, e Jesus gostava de boas festas, não como essas que o pastor Wellington acabou de nos exortar aqui, mas de boas festas. E ele tornava o clima de uma festa favorável a mostrar a sua glória, a anunciar o evangelho do Pai e a trabalhar o coração da humanidade. E Jesus estava numa das mais importantes festas comemorada pelos judeus, a festa da Páscoa. E agora, meus irmãos, nós vemos que Jesus, como um exemplo de rei e de senhor, ou também de rei servo, nesta festa da Páscoa, que ele a interrompe aquele momento em que eles estavam ceando para lavar os pés dos discípulos. Era um momento muito importante na vida daqueles que ali estavam. Eles tomariam aquela ceia numa festa mais importante, mas repentinamente Jesus aí diz, um break. Eu tenho algo a ensinar-lhes. E Jesus, algo interessante, meus irmãos, que Jesus ensinava com a vida, Jesus ensinava com as suas atitudes, quebrando os paradigmas. Jesus ensinava com a sua vida o que as pessoas deveriam fazer. E Jesus então começa a lavar os pés dos discípulos.
ele toma uma atitude que serviria, na verdade, de paradigma, não só para eles, mas também para nós hoje. O paradigma é aquele exemplo. Jesus torna-se o padrão da humildade, da servidão, para mostrar aos seus que o reino de Deus é mais importante quando nós servimos do que quando nós somos servidos. Ele ensina isso como a base do viver cristão, o servir uns aos outros, o ser canal de bênção para a vida de seus irmãos. A igreja de Antioquia, abro aqui um parêntese, era a igreja de abençoadores. Abençoadores. Quando esta igreja tinha que enviar alguns dos seus para o mundo a pregar o evangelho, eles escolhem os melhores que ali estavam, Barnabé e Paulo. Por que não escolheu outro? Mas esta igreja, o pensamento dela era abençoar os outros, e ela enviava então abençoadores. Ou seja, quem é bênção aqui, vai ser bênção lá. Então nós vamos enviar quem é abençoador aqui, para abençoar lá. E a igreja de Antioquia envia 2 grandes homens, que qualquer um outro pastor de uma igreja, ele diria: olha, eu abro mão de qualquer um, mas esses 2 aqui eu não abro mão. Eu posso enviar Pedro, eu posso enviar Tiago, mas Paulo, não. Mas o conceito desta igreja era servir melhor a quem ela estava servindo. Era servir bem a quem precisava de ser servido. E por isso, ela enviava os melhores que ela tinha, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo nosso Senhor, quando Ele tem essa atitude de servir naquele momento daquela festa, Ele tem uma atitude de consciência. Foi a consciência de quem Jesus era e da missão e do seu destino que o levou, meus irmãos, a baixar-se e chegar ao nível daqueles que ali estavam e ter a atitude como eles. Quando um professor, meu professor de missões transculturais, enquanto éramos ensinados, treinados por ele, para depois virmos ao Amazonas, onde serviríamos e de fato servimos 10 anos entre os indígenas, ele sempre nos ensinou uma coisa: você não tem que fazer com que o povo suba ao seu nível, você precisa descer ao nível do povo. E algo muito lindo que esse professor nos ensinava é: quando você chegar numa aldeia, não construa uma casa bonita, coberta de alumínio ou de zinco, com tanta coisa. More com eles, viva com eles, coma com eles, faça com que eles vejam que você é como um deles. E, meus irmãos, talvez o êxito que tivemos no nosso ministério durante os 10 anos trabalhando com indígenas, podendo plantar várias igrejas em várias tribos indígenas, como Palmari, Sateré, Maué, Suruará, foi tomar este exemplo, como Cristo nos ensinou, de chegar em um lugar e entender que você precisa estar no nível deste povo, para que eles te olhem e te vejam como eles. É claro que Jesus é Senhor, é claro que Jesus é Rei, e que Jesus manifestara-se entre eles como Senhor e Rei. Ele sabia de tudo isso, mas Jesus também sabia que servir aos outros não seria abrir mão do seu reinado, do seu espírito servil. Porque o conceito do secularismo hoje é de que se você faz isso, as pessoas não irão te respeitar, elas não te verão como alguém acima delas. Mas Cristo agora, como Rei e Senhor e servo de todos, Ele se manifesta como servo, e depois Ele diz para eles:
Eu fiz isso para vos ensinar. Assim vocês devem fazer. E algo muito lindo na vida de Jesus é que ele não diz, vocês precisam fazer isso. A coisa linda, meus irmãos, no método de ensino de Jesus, da pedagogia de nosso Senhor Jesus Cristo, é que ele não ensinava falando, ele ensinava fazendo, ele ensinava vivendo, ele ensinava sendo. E assim então, aqueles que o seguiam estavam cientes e conscientes da sua árdua missão de abdicar, de abrir mãos e de estar disposto a servir uns aos outros. Jesus agora então enche uma bacia de água, cinge-se com uma toalha, e todos quanto estavam ali à sua volta, talvez o olhando, e essa não era a atitude que ele deveria ter, outros deveriam ter essa, mas Jesus sabia, meus irmãos, que todas as coisas estavam em suas mãos e que aquilo não diminuiria o seu poder, a sua glória, quem ele era. Ele mesmo disse que sabia que a hora da sua humilhação estava perto, mas que ele também sabia que se aproximava a hora da sua glória. E o que leva o nosso Cristo à glória é porque primeiro ele se humilhou. A Bíblia diz que são exaltados os que se humilham. Isso também é paradoxal. Porque na pedagogia de Jesus, os exaltados são aqueles que antes se humilham. Ou ele está dizendo, ninguém sobe se primeiro não descer. Ninguém experimenta a glória sem antes experimentar a humilhação. E foi isso que o nosso Cristo viveu. Lavar os pés era a missão do mais simples dos servos de uma casa. E era natural que alguém adentrar em um espaço, ali já tinha aquele servo com uma bacia para poder lavar os pés dos viajantes ou daqueles que vinham de algum lugar para ali. E por que tinha essa prática, meus irmãos? Os caminhos, ou os caminhos da Palestina por onde o nosso mestre caminhava, eram lugares com muito desnivelamento. E as estradas eram estradas empoeiradas, ao ponto de fazer camadas de poeira ali sobre o piso. E quando chovia, esta lama ou esta terra misturada com a água, então, você sabe, formava aquela lama. E o nosso Senhor Jesus Cristo, então, caminhava junto com os seus ali, numa atitude de humildade. Fazia-se então necessário que ao chegar em uma casa, num estabelecimento, num recinto, que os pés fossem lavados. Porque o povo mais humilde daquela época não calçava um sapato, não calçava uma bota ou qualquer coisa, era uma sola com algumas correias que envolviam para que não saísse do seu pé, e essa pessoa então caminhava longas distâncias com aquela sandália no seu pé. E certamente então, quando chegava no seu objetivo, já estava totalmente empoeirado. E fazia-se então necessário lavar os seus pés. O servo mais humilde estava ali já à espera com uma bacia d'água que normalmente estava a esperar aqueles que adentrariam a casa, e ele então cumpria com a sua obrigação, com a sua função de lavar o pé. Quando se chega entre os ribeirinhos, é algo muito interessante, principalmente época chuvosa, como moram em palafitas, a subida da escada, já existe ali uma bacia feita com pneu de carro, né?
as pessoas usam o pneu de carro e com uma tábua redonda fazendo fundo, se prega ali, se passa um breu ou algo, um betume, para evitar que esta vaze, e esta bacia fica então ao pé da escada, porque qualquer pessoa que entra então, coloca o seu pé ali dentro, tira a lama, para poder então subir. Essa é uma prática normal, quando não tem a bacia, tem um balde, alguma coisa assim. Ou seja, você vai entrar numa casa, você vai limpar os seus pés, você vai lavar os seus pés, e é uma prática muito comum você encontrar no interior. Assim acontecia também nesta época. Havia ali um cântaro com águas e havia ali, na verdade, as talhas com água, e tirava então com o cântaro a água dali para que as pessoas lavassem o pé e adentrassem ali. Agora, interessante que nesse lugar nenhum servo estava para lavar os pés de quem ali chegava. Os discípulos também não tiveram uma atitude, porque sabia que era parte da cultura, era cultural que alguém estivesse para fazer isso. Mas ninguém toma uma iniciativa. Jesus então toma a iniciativa para ensinar que, se alguém não faz, alguém tem que fazer. E ele agora mostra o exemplo da servidão fazendo aquilo que ninguém queria fazer. E é interessante que quando Jesus faz isso, havia entre os discípulos 12 homens de Deus e 12 homens que eram uma bênção tremenda. Os 12 discípulos de Jesus, eles eram uma bênção. Mas eles estavam agora conjecturando entre si qual deles era o maior. Havia uma disputa entre eles de qual deles seria o maior. E nesse momento Jesus agora dá uma lição para esses homens. Quem de vocês quiserem ser o maior, precisa ser servo de todos. Coisa linda, irmãos. O maior é o que serve. O maior não é o que é servido. O maior não é aquele que dá as ordens. O maior no reino de Deus não é aquele que diz, eu tenho um comando na minha mão. Mas o comando é daquele que abre e ninguém fecha, daquele que fecha e ninguém abre. O comando é daquele que tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos. E quando ele diz sim, sim, quando ele diz não, não. O comando é de Deus. Ser escravo, ser servo, não é uma tarefa tão fácil. E é por isso que Jesus não mandou que fizesse. Jesus fez para que esses então aprendessem com ele. Mas havia entre eles, né, o nosso caboclo do interior, ele diz que quando alguém tem as atitudes de Pedro, ele chama de espritado. E parece que havia um espritado entre eles, que era Pedro. Espera aí, Jesus. O Senhor nos lavar os pés? Na escala de valores de Pedro, o menor serve o maior. E a escala de valores, de fato, diz isso. O menor serve o maior. E agora Jesus encarna um espírito servil. Não encarna, porque ele de fato era servo. Quem quiser ser o primeiro, ele diz que seja servo de todo. E Pedro diz, olha, o senhor nunca vai lavar os meus pés. Nunca o senhor vai lavar os meus pés.
Jesus agora olha para Pedro e responde para Pedro: olha, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ou seja, você não vai desfrutar dos frutos do meu mérito redentor, Pedro. Pedro até então não entendia o que Jesus estava fazendo ali. E Jesus diz: olha, o que eu estou fazendo, agora você não vai entender, vocês não vão entender. Vocês vão entender isso mais tarde. É algo além da compreensão humana. É por isso que, para alguns, isso é contrassenso. Um rei ser servo. E aquilo então parece ter baratinado a cabeça dos discípulos de vez. Não dá para entender isso. Mas o reino é isso. O reino é de servir. Jesus usa uma cerimônia para elucidar um ato da vida, para jogar luz naquilo que ele estava mostrando para eles, de uma vida transformada, de uma vida mudada, que lavar os pés era apenas, meus irmãos, para cumprir uma tradição judaica, mas o alvo de nosso Senhor Jesus Cristo era mostrar a necessidade de estar limpos do poder da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo na vida de um ser humano, na vida de um homem, na vida de uma mulher. Pedro, ao ouvir isso de Jesus, Pedro cai em si. Olha o versículo 8. Veja bem, o que diz aqui no versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ter parte com Deus. Nós não queremos ser apenas parte no reino, mas parte com Deus também, viver com Deus. O que Jesus estava falando era da necessidade da intimidade. Pedro cai em si e entende, meus irmãos, que para ter intimidade com Jesus, ele precisaria se deixar ser servido por Jesus. Se ele não se deixa ser servido pelo Mestre, pelo Senhor, ele não teria parte com o nosso Cristo. Porque o que Jesus estava dizendo: eu faço isso com vocês hoje, para amanhã vocês fazerem uns com os outros. A lição de Jesus, a pedagogia de Jesus com seus discípulos era essa: eu faço com vocês agora, e vocês então continuarão fazendo uns com os outros. Por que briga? Por que intriga? Por que desejo de ser grande? Por que desejo de estar no primeiro lugar? Por que desejo dos holofotes sobre você, de pódio? O melhor da nossa vida é reconhecer o que somos diante de Deus. O que somos diante de Deus? Nada. Não num pensamento panteísta, mas Deus é tudo em nós. E nós não somos nada em Deus e não somos nada sem Deus. E precisamos da vida de Deus nas nossas vidas. Aí Pedro, quando entende isso, ou quando escuta Jesus falar isso, ele diz: ah, Senhor, se é assim, então não lava só os meus pés, não. Lava mais. Vai mais adiante, Jesus. Ele diz assim para Jesus: então, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça, ou banha o meu corpo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quem está limpo não precisa de lavar todo o corpo. Jesus estava falando de uma vida já liberta do mundo e vivendo para Cristo, de dedicação ao Senhor nosso Deus. Quem já banhou, Pedro, não necessita lavar senão apenas os pés. Eu gostaria de pensar aqui com você: por que lavar os pés? Por que lavar os pés? Os pés é que nos conduz
a lugares próprios e impróprios. Os pés é que nos conduz onde queremos e não queremos, ou e não devemos ir. E Jesus agora pensa com eles na necessidade de terem os pés puros. Lembra a musiquinha da escola bíblica dominical? Cuidado do pezinho onde pisa, né? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado do pezinho onde pisa. A poeira do pecado precisa ser lavada dos nossos pés. A pureza, a sujeira do pecado tem que ser removida todos os dias. Assim como todos os dias o sacerdote removia a cinza do altar para colocar uma nova lenha, para que o fogo do sacrifício não apagasse, assim também a poeira dos nossos pés tem que ser sacudida e tem que ser lavada todos os dias, para que estejamos puramente diante do nosso Senhor. E Jesus estava falando de uma lavagem pelo seu sangue, de uma justificação de vida. E por isso ele diz, não precisa lavar outra coisa senão unicamente os seus pés. Mas, meus irmãos, ser lavado por Cristo significa viver uma vida de comunhão com Ele e de manter-se incontaminado do mundo. Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, ele poderia ter exigido que os seus discípulos que viessem o servir, mas ele opta por servir do que ser servido. Ele poderia exigir ser servido, mas ele optou por servir, mostrando-nos um exemplo supremo de humildade. E humildade é que falta no mundo hoje em que nós estamos vivendo. A prepotência, a arrogância tem tomado espaço no coração da humanidade. E a questão da humilhação não é para qualquer um, não é verdade? Muita gente até diz, olha, ninguém me humilha. Mas quando nós olhamos, por exemplo, do nosso Cristo, humilhado, rejeitado, rechaçado, e até mesmo excomungado. Mas o nosso Cristo curva-se diante do Pai. Humilha-se diante do Pai. E até mesmo na sua morte, quando o profeta Isaías narra, ele diz, como um cordeiro, como uma ovelha muda, ele era levado perante os seus tosqueadores. Mas ele não abriu a sua boca. Humildade. Humildade é quando sabe-se que tem o poder para fazer algo, mas a pessoa não usufrui daquilo e ele prefere caminhar humildemente. Os seus reconhecimentos estão no céu. Nós não buscamos reconhecimentos humanos, nós não buscamos reconhecimentos terrenos, e o nosso próprio Cristo não estava buscando reconhecimento terreno. Pensa no momento da sua tentação. Você é filho de Deus? Mande que essas pedras se transformem em pães. E eu quero parafrasear o texto em que Cristo diz, eu posso fazer, mas não quero fazer e não vou fazer. Se tu és, faça isso. Mas o próprio Cristo usava a palavra de Deus. E dizia, eu posso fazer, mas eu não vou fazer, porque a palavra é essa. Meus irmãos, viver uma vida de humildade como o nosso Cristo viveu, não é uma coisa que está aquém de nós, não é algo que é impossível para nós. Nós temos o exemplo da humildade.
Nós temos um exemplo de alguém que, quando poderia ter experimentado um orgulho, ele demonstrou a maior humildade. Nós temos o exemplo de um Jesus que não aproveitava as oportunidades para fazer aquilo que ele poderia fazer. Mas ele sabia que ele era Senhor. E era Senhor de tudo. Ele sabia que tudo que foi criado estava aos seus pés. Mas apesar de tudo isso, ele toma a toalha. Ele cinge-se com a toalha. Ele lava os pés de seus discípulos. E aquilo não diminuiu o seu poder, aquilo não diminuiu a sua glória, aquilo não diminuiu quem ele era. Ele não deixou de ser respeitado pelas suas atitudes, mas reconhecido pela atitude de um rei que se fez servo e tomou o lugar de todos nós. Enquanto os seus discípulos abrigavam no coração a dúvida de quem era o mais importante entre eles, Jesus repreende o orgulho deles com uma atitude de humildade. E algumas lições que nós precisamos aprender com o nosso Cristo, aqui nessa passagem, meus irmãos, Cristo nos mostra que o reino de Deus, ou que no reino de Deus maior é o que serve, não é o que é servido. Ele nos ensina a lição de que ser servido não é privilégio tão grande quanto o de servir. Jesus mostra que a grandeza do reino de Deus não é a medida de quantas pessoas estão ao nosso serviço, mas a quantas pessoas eu estou servindo. A glória que ele nos mostra aqui não é a glória de quantas pessoas serviam a ele, mas é de quantas pessoas ele estava servindo. A outra lição que Jesus nos ensina aqui também, meus irmãos, permita-me apresentar para você que a humildade, a obediência e a renúncia de si mesmo é que engrandece o caráter de um homem ou de uma mulher. O apóstolo Paulo, ao descrever a humilhação de Jesus, ele diz-nos assim: subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse texto está em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Ele é o Quírios, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor de toda a terra. Jesus é o Senhor dos seus negócios, Jesus é o Senhor da sua vida, Jesus é o Senhor da sua família, Jesus é o Senhor desta igreja. Amém, irmãos? Amém, aleluia. Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Mas como Jesus se tornou Senhor? Usando os seus discípulos como degraus para chegar a um patamar mais alto? Não. Pisando sobre as pessoas? Também não.
Jesus alcança o patamar mais alto, se humilhando e nos ensinando. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o que serve. Porque se não servir, não serve. Tem um ditado, né? É até um trocadilho que se usa. Quem não vive para servir, não serve para viver. O que nos exalta é a humilhação. E as características de um humilde é obedecer, é renunciar a si mesmo. Nosso Cristo não desejou dominar o homem, mas ele desejou servi-lo. O Senhor não desejou dominar o servo, mas o Senhor desejou servir o servo. Ele não desejou o seu próprio caminho, mas sim o caminho de Deus. Ele não desejou a sua própria exaltação, mas sim a sua renúncia e toda a glória pelo bem do homem. Ele se despe da sua glória pelo bem da humanidade. Ele deixa o seu reinado, a sua glória, e ele se encarna. E para dizer, eu vim para servi-los. Um rei, um Deus, um Senhor, que se despe, que tira toda a sua roupa, que se despoja do poder da glória, não que ele deixou de ter o poder, ele continuou tendo o mesmo poder. Mas ele abre mão de tudo isso para viver e morrer por mim e por você, e ressuscitar para a glória de Deus, o nosso Pai. E meus irmãos, apesar de todas as prerrogativas de um soberano, o Senhor Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Mateus, no capítulo 20, no versículo 28, ele diz que ele não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Quando Jesus se torna o servo sofredor, ele se torna com o objetivo de oferecer um sacrifício vicário. Oferecer um sacrifício por mim e por você, que hoje está aqui simbolizado pela ceia que nós iremos tomar, pelo pão que nós iremos comer, pelo cálice que nós iremos beber. Esse é, meus irmãos, o símbolo do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados. O Rei que agora se encarna, o Filho de Deus, a divindade que se encarna para tornar-se homem e morrer pelos nossos pecados. E nos dá agora o direito da salvação. E eu quero partir para a conclusão nessa noite, dizendo, meus irmãos, que o Messias, Filho de Deus, mesmo sendo o rei, com atributos reais, mesmo sabendo que ele era o Rei dos Reis, o Filho do Altíssimo, mesmo ele sabendo que tudo o Pai confiara às suas mãos e que ele era o soberano do universo, com tudo isso, a sua majestade não levou a uma autoexaltação, mas a humilhação mais profunda. E diz um certo teólogo que o que Jesus sabia determinou o que ele fez. Ou seja, servir os outros não foi uma atitude insana, inconsciente da parte do nosso Cristo. O que ele fez, e que ele sabia que estava fazendo, era exatamente o que ele era: servo. É interessante que no mundo que nós vivemos, ninguém
quer ser chamado de servo ou escravo. Mas pensemos que a sua humildade não procedeu da riqueza. Ou melhor dizendo, a sua humildade não procedeu da pobreza, mas da riqueza. Que ele se esvazia, ele se despoja, ele renuncia, ele entrega, ele diminui. Não havia qualquer ambição no nosso Cristo de ser grande, mesmo sendo grande. Mas a Bíblia diz que, sendo ele rico, se fez pobre. Sendo rei, ele se fez servo. Sendo ele Deus, fez-se homem. E sendo soberano do universo, ele enrola-se numa toalha e lava os pés aos seus discípulos, para dizer: façam isso uns com os outros, não tentem ser mais que os outros. Apóstolo Paulo, ao escrever o livro de Romanos, aos Romanos, ele diz: cada um considere o seu irmão superior a si. Que coisa difícil do cristianismo, né? No mundo da superioridade, no mundo da arrogância, no mundo em que o homem, o ser humano, anda em si mesmado, e dizer: considere-se o outro superior a si mesmo, parece ser um choque naquilo que pensamos ou naquilo que nós queremos. Como filho do homem, Jesus é o servo sofredor, profetizado por Isaías capítulo 53. Aquele que se humilhou, mesmo sendo Deus, encarnou para habitar entre nós, conforme diz João no capítulo 1, versículo 14. Esse Filho de Deus veio a esse mundo, em carne e osso, sem nenhum pecado, se sujeitou às fragilidades da natureza humana, sentiu cansaço, sentiu sede, agitou-se no seu espírito, comoveu-se, chorou abertamente nos momentos difíceis. E quando estava naquela cruz, ele sente sede, ele morre e ele sangra. Mas as últimas palavras do nosso Senhor na cruz: Pai, está consumado. Tudo quanto estava determinado, Pai, para ser feito, eu fiz. É interessante que ele desce até nós, vive como nós, ou entre nós, e não vive como nós por não ter pecado, mas agora ele volta para a glória do Pai e ele está com o Senhor novamente. Ele serve por causa da sua humildade e do seu amor. E agora ele diz: façam isto até que eu venha. Tomar o que nós vamos tomar aqui até que Cristo venha é muito fácil. Ser o que Cristo quer que sejamos é um tanto mais difícil. E não dá para entrar no coração de muitos a palavra dele que diz: humilhem-se uns para os outros até que eu venha. Sujeitem-se uns aos outros até que eu venha. Considere uns superiores aos outros até que eu venha. Isso é muito difícil. Mas esse é o divisor de água da vida de um cristão que conhece a Deus, que entregou a Ele a sua vida e quer viver uma vida de santidade.
e que diz: agora eu não vivo mais para mim, eu vivo para Deus. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça nesse momento e nós orarmos. E nesse momento pensar naquilo que o nosso Cristo fez. Sendo grande, se fez pequeno. Sendo rei, se fez servo. Sendo Senhor, se humilhou e nos ensinou que nós também precisamos viver uma vida de humilhação, que se nós queremos sermos exaltados, o caminho da exaltação é o caminho da humilhação. Querido Pai, Deus soberano, Tu estás presente aqui, estás presente ao lado deste que participa conosco deste culto pela internet. Nós oramos ao Senhor pedindo: dá-nos um espírito servil, Senhor. Nos ajuda a considerar o outro superior a nós mesmos e a vivermos como o Senhor viveu. Seu êxito, seu sucesso, a sua vitória, em que alguns momentos para alguns parecia ser a derrota, mas era um momento que o Senhor se humilhava para nos ensinar que a humildade exalta o homem. Obrigado, Senhor. Neste mês que nós estamos adentrando o Natal, daqui a poucos dias, e que muitos comemorarão, pensarão, lembrarão do nascimento do Senhor. Que não nos esqueçamos que o Rei se humilhou, desceu até nós, para nos levar até o Pai, porque Ele disse: para que onde eu estiver, estejais vós também, como muito bem foi dito pelo pastor Wellington ao introduzir este culto, em que o Senhor haverá de nos arrancar com força desta terra. O Senhor veio e voltou, agora o Senhor volta para nos levar com o Senhor, porque o Senhor foi preparar lugar. E o teu desejo, Pai, é onde o Senhor está, que estejamos nós também. Nos ajude a permanecer firmes e fiéis até a vinda do Senhor, em nome de Jesus. Amém.